A nova era dos agentes de inteligência artificial chegou e eu vou te mostrar por que os MCPs estão revolucionando o modo como a gente usa esses agentes. Vem comigo. Há mais ou menos 6 meses atrás, a Claude mudou o mercado quando ela lançou um protocolo chamado MCP, ou Model Context Protocol. E por incrível que pareça, o mercado demorou para adotar isso. Já fazia um pouco mais de 6 meses que eles lançaram os MCPs e só recentemente, de 2 meses pra cá, isso virou uma febre na internet. Mas o que diabos são os MCPs e o porquê isso vai afetar o modo como você cria os seus agentes? Eu vou te mostrar, vem comigo. Primeiramente, eu vou te explicar no detalhe o que são os MCPs. Antes dos MCPs existirem, como que a gente construía os nossos agentes de IA? Bom, basicamente, aqui a gente tinha um agente no centro, que poderia ser um agente para fazer a função que você desejasse. E nesse agente, quando a gente quisesse que ele tomasse ações, que ele executasse algumas ferramentas externas, a gente tinha que fazer integrações APIs nesse agente. Vou dar um exemplo. Esse meu agente aqui, ele precisa fazer uma marcação na agenda do Google Calendar e enviar o link do Google Meeting para a pessoa, certo? Bom, se eu quisesse que esse agente fizesse isso, eu ia ter que fazer 3 integrações no mínimo nele. Uma integração de buscar calendário, uma integração de marcar uma nova agenda nesse calendário e depois uma integração para retornar as informações dessa agenda e eu poder pegar o link do Google Meeting para eu poder enviar para o nosso usuário final. E aqui já começam os problemas disso. Quando você vai olhar a API do Google Calendar, ela existe lá dentro diversas chamadas que você pode fazer. Geralmente uma API conta com pelo menos 30 tipos de chamadas diferentes que você pode fazer para a API dela. E aí você tinha que decidir exatamente qual é a chamada que você precisa fazer para o teu agente poder executar essa ação e configurar exatamente aquela chamada para o teu agente. O segundo problema aqui é como a gente fazia o nosso prompt. Imagina que, como cada chamada é extremamente específica, você precisava explicar para o seu agente nas instruções o que ele deve fazer, quando ele deve fazer e que dados ele deve enviar. Um exemplo de instrução aqui. Use a tool buscar calendário para encontrar o calendário do doutor escolhido, enviando o nome e o ID do doutor. Depois, marque uma nova reunião nesse calendário, enviando a data escolhida em UTC e o e-mail do cliente. Depois de agendar a reunião, pega o link gerado enviando o ID da reunião para tu pegar o link do Google Meet e envio para o usuário. Então aqui eu tenho que determinar exatamente qual tool ele deve usar, em que sequência ele deve usar, quais dados ele deve enviar para usar cada uma, em que formato ele deve enviar esse dado. Então todas as instruções de como usar aquela tool estão dentro do nosso prompt. E isso faz com que a gente gaste token, faz com que a gente tenha menos espaço para usar para dar foco para outras informações que são informações estratégicas para o nosso agente e complica muito o passo a passo. E quando a gente vai configurar essas HTTP tools, você sabe bem e eu sei bem, porque na nossa formação eu ensino a fazer essa integração e eu sei que a parte mais técnica de você criar um agente de IA são as integrações APIs. E apesar de, no meu ponto de vista, não ser muito técnico, ter um padrão e qualquer pessoa conseguir executar, é um lugar onde as pessoas têm mais dificuldade. Então, elas costumam ter muita dificuldade de criar essas integrações HTTP, de conseguir ler uma documentação API, de fazer toda essa parte de escolha de quais são os endpoints que ela vai ter que executar no agente. Então, tudo isso acaba sendo uma parte mais técnica que acaba distanciando as pessoas de conseguirem criar bons agentes. Agora isso acabou, porque o Claude inventou o MCP. E para deixar claro aqui, pessoal, o MCP nada mais é do que um padrão de mercado. Sempre que uma nova tecnologia surge, diversas empresas tentam criar soluções para que sejam usadas nessa tecnologia. E não é diferente com a inteligência artificial. Porém, o mercado como um todo ganha muito
quando uma empresa chega e fala assim, olha, tá aqui uma tecnologia, um padrão para todo mundo usar, open source, qualquer pessoa pode utilizar de graça, e se todo mundo utilizar, todo mundo sai ganhando. Então, esses padrões de mercado ajudam muito o mercado de tecnologia a avançar mais rápido. E foi isso que a Anthropic fez, a dona do cloud, quando ela lançou no mercado o Model Context Protocol, MCP, que nada mais é do que um padrão de mercado onde todo mundo utiliza a mesma forma para fazer integrações HTTP. E como funciona isso na prática? Aqui, pessoal, a gente vai continuar tendo o nosso agente. Só que ao invés de conectar esse agente à nossa API do Google Calendar, a gente vai conectar diretamente com o MCP do Google Calendar. Esse MCP do Google Calendar é um servidor que contém basicamente todas as integrações úteis para um agente fazer com um Google Calendar. Então, o próprio Google Calendar ou outra pessoa vai lá na documentação do Google Calendar, pega todas as chamadas APIs que são úteis para um agente de IA e coloca isso dentro do MCP. E esse MCP, ele contém todas essas funções, como também todas as instruções para o agente de como essa função deve ser executada. Para que ela deve ser executada, quais dados devem ser enviados, então todas essas informações ficam dentro do MCP. Então esse agente ele vai chamar um MCP do Google Calendar e esse MCP vai conter as informações para ele fazer todas as chamadas APIs, tanto a chamada de buscar calendário, marcar nova agenda e pegar link do Google Meet, que são as que a gente precisa utilizar, como outras chamadas úteis também. Então aqui já tem a primeira vantagem. Se você integrar o seu agente com o MCP do Google Calendar, você não precisa ficar pensando exatamente, qual é a chamada exata que meu agente precisa fazer para executar essa ação que eu quero? Não, você simplesmente vai integrar com o MCP do Google Calendar e lá dentro já vai ter todas as chamadas úteis. Bom, e aqui com o MCP tem toda uma instrução de como utilizar cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas chamadas APIs do Google Calendar. Você não precisa especificar para o teu agente qual ferramenta ele deve utilizar, como ele deve utilizar, quais informações ele deve enviar. Você simplesmente precisa especificar o que ele deve fazer. E aqui está a principal mágica do MCP. Então, a instrução de um agente que usa MCP, use a tool Google Calendar para marcar reunião na agenda do doutor escolhido e envie o link do Meet para o usuário. Percebeu como é extremamente mais simples do que aqui a instrução de cima? Aqui simplesmente você vai fazer isso, ele vai acionar o MCP do Google Calendar e ele vai descobrir como ele consegue saber a agenda de um doutor específico, como ele vai marcar uma agenda específica nessa agenda do doutor, como ele consegue depois pegar a informação do Google Meeting. Então todas essas instruções de como ele vai fazer isso estão inclusas dentro do MCP e você não precisa ficar se preocupando no como a gente vai fazer isso, porque o como vai ser explicado pelo próprio MCP, porque ele utiliza uma linguagem que os agentes de IA sabem entender, sabem configurar, sabem executar. Então, pessoal, de modo geral, o que está acontecendo no mercado é que a gente criou um novo standard, um novo padrão de mercado, onde a gente consegue dá para os nossos agentes a função dele chamar ferramentas externas, dele fazer integrações de uma forma extremamente simples. Então, agora, a única parte técnica que tinha ainda para você criar agentes poderosos morreu. E a partir de hoje, você consegue criar agentes de IA sem saber o tequinês de nada. E como funciona o mercado dos MCPs até agora? Porque é interessante comentar, a gente ainda está num momento muito crucial dos MCPs, onde essa tecnologia está avançando muito e ainda existe toda uma camada técnica para criar e fazer o deploy desses MCPs que ainda não é tão simples, mas que com certeza nos próximos meses vai melhorar muito. Bom, e basicamente a gente tem aqui no mundo dos MCPs, a gente tem os MCP Clients,
os MCP servers e as ferramentas. Pensem no seguinte, a ferramenta pode ser o Google Calendar, o Supabase, o Airtable, qualquer ferramenta que você use no seu dia a dia que você quer que o seu agente tenha acesso. Essas ferramentas, idealmente, vão criar os seus próprios MCP servers e vão fornecer para você. Isso já está acontecendo no mercado, tá? Então tem diversas ferramentas que já criaram os seus MCPs oficiais. E nos próximos meses, com certeza, vai ter muito mais ferramentas que vão estar criando seus próprios MCPs, mas ainda tem muita ferramenta que não criou o seu oficial. Então, o que a gente está vendo no mercado são pessoas criando MCPs não oficiais, tá? Então, eu mesmo posso ir lá na documentação, por exemplo, do Notion, pegar todas as chamadas APIs do Notion, criar um MCP, posso usar IA, inclusive, para criar esse MCP e fornecer para o meu agente. Mas, com o tempo, o que vai acontecer é que a gente vai ter os MCPs oficiais de todas as ferramentas. Bom, e aí, o que a gente faz com esse MCP Server? A gente instala ele no nosso MCP Client. Ainda existem poucos clientes de MCPs, tá? Basicamente, uma ferramenta, ela precisa, para ela ser um cliente de MCP, ela precisa fornecer uma camada que aceite esses MCPs. Hoje, existem agent builders no mercado, por exemplo, o próprio DeFi, que ainda não aceita MCP. Então, a gente vai ver ainda uma evolução muito grande desses MCPs sendo aceitos por mais clientes, tá? Hoje os clientes mais famosos é o próprio Cursor ou Windsurf para programadores, ou o próprio Cloud, que eu vou ensinar para vocês aqui hoje a instalar um MCP no seu Cloud Desktop. Bom, e a primeira coisa que você precisa saber fazer é achar os seus próprios MCPs. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, 3 sites que são basicamente marketplaces de MCP open source, onde várias pessoas estão criando MCPs de diversas ferramentas para diversas funcionalidades diferentes e estão disponibilizando para você utilizar. O primeiro é o mcp.so. Você entrando aqui, você consegue verificar vários MCP servers de diversas ferramentas. Inclusive aqui tem os MCPs oficiais de algumas ferramentas já. Há algumas que foram lançadas, então aqui o design deles é bem bonito, bem interessante, tá? Beleza, aqui pessoal, o Glama é um marketplace de MCPs que está crescendo muito, tá? Aqui você consegue inclusive ver quais MCP clients existem e os MCPs tools. E aqui em MCPs tools você consegue procurar pelos MCPs, tá? O design deles não é tão bonitinho, mas você pode procurar aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quero um MCP do Base Row. Vamos ver se existe um MCP do Base Row. Não existe. Do Airtable. Do Airtable já existem 5 MCPs aqui do Airtable. Então você consegue estar verificando aqui qual você quer utilizar e você pode clicar nele e verificar a documentação. E o meu favorito até agora, pessoal, é o Smittery, que basicamente é a mesma coisa que os outros, porém a grande vantagem do Smittery é que ele fornece uma chamada API para você conseguir consumir os MCPs que estão dentro do Smittery de forma cloud. Então você não precisa instalar o teu MCP na sua máquina. Nos outros você vai precisar instalar na sua máquina. Eu vou ensinar para vocês aqui como fazer os dois, tanto para você poder instalar no seu cloud ferramentas MCPs que estão open source, você vai precisar instalar na sua máquina, como outros MCPs no Smittery que você pode utilizar direto fazendo chamadas para o servidor deles, beleza? Bom, o primeiro que a gente vai fazer, pessoal, é do Notion. Então imagina o seguinte, você vai instalar um MCP no seu Cloud Desktop. Então aqui a gente tem o nosso Cloud, tá? Para quem não conhece o Cloud é um concorrente do ChatGPT. Inclusive a OpenAI já anunciou que eles vão ter MCPs dentro do ChatGPT também. Então você vai poder utilizar os MCPs dentro do ChatGPT, eles vão ser um cliente ali, um client de MCP, porém ainda não foi lançado. E como a Cloud é a empresa que lançou os MCPs, ela já tem integração com os MCPs, apesar de não ser muito intuitivo ainda, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar MCPs dentro do Cloud, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal?
imagina o seguinte, se você integrar o seu Cloud com um MCP do Notion, basicamente o que você vai estar fazendo é dando poderes para o seu Cloud de estar utilizando o seu Notion, tá? Aqui a gente pode ver dentro desse martelinho aqui que tem todos os MCP Tools. Então são todas as chamadas do Notion aqui, ó. Notion. Então ele consegue criar um database, consegue criar um comentário, consegue deletar um bloco. Ele consegue basicamente fazer qualquer coisa no meu Notion e eu só preciso pedir para o meu Cloud. É como se ele fosse um agente que tivesse acesso ao meu Notion. E como que a gente executa isso? O MCP do Notion que a gente vai utilizar é um MCP Open Source, tá? Então você vai precisar instalar ele na sua máquina. E como que você faz isso? Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para você conseguir estar seguindo o passo a passo. Então aqui, pessoal, basicamente o que você vai precisar fazer primeiro é você clonar esse servidor e você vai copiar isso daqui e você vai colar no seu terminal, tá? Então aqui no seu terminal, pessoal, você vai colar aqui e você vai dar Enter, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, e meu Notion já tá instalado, mas basicamente é isso que você tem que fazer. E depois você vai vir e você vai executar isso daqui, ó. cd notion npm run build e npm link. Você precisa do TypeScript instalado na sua máquina. Você vai precisar rodar ali para instalar o TypeScript na sua máquina, mas é só você ir rodando passo a passo como a IA tá te falando que vai dar certo. Não se desespere se der algum erro, tá bom? Bom, a segunda parte, pessoal, depois que você rodou isso aqui dentro do seu computador, é você criar uma integração do seu Notion. Para isso, você vai vir aqui em Notion Integrations e você vai criar uma integração nova, tá? Aqui você deixa em Read Content, Update Content e Insert Content. Quer dizer que ele vai poder ler, atualizar e criar conteúdo dentro do seu Notion. Ele vai te gerar aqui um token secreto, tá? Que você vai copiar esse token e você vai colocar esse token nesse código aqui. Então, basicamente, ó, você vai copiar esse código aqui, tá? Exatamente como tá aqui, e você vai trocar o seu token. Aqui tá escrito Your Token, você cola o seu token aqui do Notion e você copia tudo isso com o seu token. E o último passo, pessoal, é você abrir o seu Cloud, você vai colocar aqui em Cloud Settings, ele vai abrir Settings, você vai vir aqui em Developer e você vai vir aqui em Editar Configurações. Ele vai abrir aqui para vocês, pessoal, já um documento, exatamente nesse documento do Cloud Desktop Config, tá? Exatamente esse documento que você tem que abrir. Eu recomendo você colocar em abrir com Text Edit para ficar bem simples para você entender, tá? E aqui você vai ter exatamente os seus MCPs. No caso de vocês vai estar em branco, tá? Não vai ter nada aqui dentro. Você apaga se tiver alguma coisa e você vai colar exatamente isso daqui com o seu token, tá? Então vocês podem ver aqui que o meu tá exatamente MCP Server, Notion, blá blá blá, e o meu token aqui que o meu produtor vai ter que dar um borrão aqui para vocês não me hackearem. E aqui você consegue ver exatamente o token e exatamente a integração do MCP, tá? Aqui embaixo eu já tenho a minha integração do Airtable que eu vou explicar para vocês na sequência como fazer, tá bom? E feito isso, você vai dar um Enter, vai fechar isso e você vai reiniciar o seu Cloud, tá? Quando você reiniciar o seu Cloud, pessoal, vai aparecer aqui esse martelinho com o número 18, porque são 18 chamadas APIs que o Notion vai te entregar. Então aqui, pessoal, vocês já viram que a gente fez uma integração do MCP do Notion, mas a gente já tem acesso a 18 funcionalidades que o nosso agente poderia estar utilizando no Notion. Então a gente não precisou ficar escolhendo qual chamada do Notion eu quero, qual chamada API eu vou utilizar nesse agente. A gente simplesmente integrou um MCP do Notion e tá tudo integrado já. E agora a gente vai testar isso, mas antes um ponto muito importante. Aqui no Notion a gente vai criar um space novo e eu vou colocar aqui teste.
do MCP. E a gente vai vir aqui, ó, porque o Notion, ele tem uma camada de segurança a mais que você precisa vir aqui, colocar em Connections, procurar aqui MCP, que é o nome que a gente deu para nossa integração, e a gente vai confirmar. Então, a partir de agora, o nosso Cloud tem acesso à nossa página teste do MCP. Então, para cada página que você quer editar, consumir, com o seu cloud, você vai precisar dar acesso à sua conexão, tá? Bom, agora imagina, pessoal, que a gente pode pegar aqui, ó. Eu vou pegar um texto do meu Obsidian, que eu uso como segundo cérebro, e talvez eu mude para o Notion. Eu vou pegar um texto aqui dele, eu vou colar aqui. É um texto sobre uma aula que eu dou na minha formação. E eu vou perguntar aqui para o Cloud, resume para mim o que está escrito na página teste do MCP, por favor. Sempre importante falar por favor, tá? Porque as máquinas vão se revoltar contra a gente. A página teste do MCP contém os seguintes conteúdos. Aqui o teste, né? Banco de dados embedado, conteúdo de formação sobre o modelo de IA, uma tag formação, um item de tarefas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Os conteúdos da aula abordam conceitos como os diferentes tipos de modelo de IA, MLMs, como funcionam os LLMs, precificação de modelos por token e critérios para comprar modelos. Então ele basicamente trouxe para mim todos os tópicos da minha aula. Vocês entenderam quão poderoso é isso, pessoal? Você poder utilizar qualquer ferramenta dentro do seu cloud. Depois você vai poder utilizar qualquer ferramenta dentro do seu chat GPT. Fora o ponto de que você vai conseguir integrar qualquer ferramenta nos seus agentes de IA sem nenhuma dificuldade técnica. Então os MCPs estão revolucionando a forma como a gente usa os LLMs, os modelos de IA. Antes da gente terminar esse vídeo, eu quero mostrar para você o futuro, que é quando a gente tiver mais MCPs hospedados pelas próprias ferramentas, tá? Aqui na Smithley, eu peguei aqui deixa eu pegar aqui para vocês, Airtable. Eu peguei um MCP do Airtable, aqui ó, Airtable Server. E a grande diferença aqui do Smithley, aqui ele vai te dar um código depois que você colocar a sua API, e esse código você vai pegar ele e você vai rodar ele diretamente no seu terminal. E aí, pessoal, aqui ó, esse foi o código que eu rodei, tá? Então, basicamente aqui ele pegou a minha API aqui junto com o código e você coloca isso no seu terminal e roda diretamente. O que vai acontecer é que ele automaticamente vai adicionar o código lá no cloud. Então, você não precisa ficar se preocupando em você entrar dentro do cloud e adicionar lá nas configurações aquele código que a gente adicionou. Aqui você simplesmente coloca a sua API key e ele já te dá o código para adicionar o seu MCP, tá? E isso, pessoal, acontece porque dentro do Smithley, o server está hospedado lá dentro, tá? Não está hospedado na sua máquina. Então é muito mais simples de você conseguir executar. Você não precisa instalar o servidor dentro do seu próprio computador. No futuro, a ideia é que cada ferramenta disponibilize o seu próprio MCP server. Ou seja, imagina que eu sou o fundador da Meta e aí o Mark Zuckerberg. E aí a própria Meta vai disponibilizar o MCP da API de marketing do Facebook. E aí você simplesmente vai pegar um código ali, rodar e pronto, já vai estar integrado. É uma URL também que você pode simplesmente estar adicionando ali e você já vai conseguir estar rodando o MCP. Então cada API vai ter o seu próprio MCP que vai ser designado para agentes de IA e você não vai precisar ficar hospedando isso dentro da sua máquina. Mas lógico, tem um poder também de você poder estar hospedando seus próprios MCPs, porque muitas vezes você vai criar os seus próprios MCPs, né? Não é toda ferramenta que vai ter um MCP pronto. Então já foi legal aqui eu ensinar para vocês, mas com certeza no futuro a gente vai ter menos necessidade ainda de estar utilizando esses MCPs hospedados localmente. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro para você o poder dos MCPs e como a gente pode estar utilizando isso nos nossos dia a dias. Se você tem o cloud aí, baixa o Cloud Desktop, tá? Tem que ser no desktop, tanto do Windows como do Mac, e instala alguns MCPs das ferramentas que você usa no dia a dia e experimenta usar elas através do cloud. É muito poderoso, tá?
tá? E logo logo eu vou trazer aqui para vocês como a gente pode instalar os nossos MCPs direto nos nossos agentes e facilitar ainda mais toda essa parte técnica de você integrar o seu agente com ferramentas terceiras, beleza? Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui, meu Instagram tá aqui embaixo, minhas outras redes sociais também estão aqui embaixo, tá? Me segue lá, se inscreve no canal, dá um like se você gostou desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!